Então, boa noite a todos, boa noite, professor André. Vou deixar agora com o professor. Boa noite. Então, pessoal, tivemos um problema técnico aqui no computador, mas está tudo bem agora. E eu estou passando agora para vocês aqui deixa eu ver se eu consigo colocar a aula de hoje, né? E nós já vamos trabalhar. Então, tá bom, pessoal, já estão aqui, muita gente aqui, né? Tá, são 19h12, atrasamos um pouquinho por conta dessa... Vocês estão me ouvindo? Alô? Sim. Então, Oi. Oi, professor. Então, tá bom. Oi, professor. Oi. Estamos ouvindo, sim. Então, tranquilo. Então, vamos começar o trabalho de hoje. E hoje vamos trabalhar com a disciplina propriamente dita, a disciplina de vocês, né? Que é aquela que trata da história e filosofia da educação, né? E especialmente aí colocada para esse segundo período também. Bom, essa é uma disciplina teórica, uma disciplina do fundamento da pedagogia, né? E é um conhecimento filosófico, um conhecimento histórico-filosófico que todos os pedagogos e as pedagogas devem ter, pelo menos naquilo que diz respeito ao nascedouro do conhecimento ocidental. Então, como falando para vocês hoje, eu vou estar colocando nesses slides, né, todos os aspectos desde a Grécia Antiga. Então, a história e a história da educação. A história da educação ocidental, ela inicia na Grécia Antiga e aí vai passar por Roma, né, pela Europa toda, mas Roma é citado muito, né, depois da Grécia. E aí vocês vão estar observando o nascimento da filosofia, a educação grega, a noção de filosofia da educação. Também vou estar falando para vocês sobre o mito da caverna, e aí dialogando com vocês sobre isso, e a educação em Roma, que é o que eu havia falado também. Então, na primeira semana aí, nós temos a unidade de aprendizagem História e História da Educação, para identificar o aspecto histórico, cultural e social da educação brasileira. Nesse sentido, sempre que a gente fala de história, o conceito de história, ele vem carregado sempre de um aspecto cultural, social, porque a história ela é feita por sociedades, por organizações sociais, né? E, portanto, cultural, né? Então, avaliar o papel da educação como fator ideológico. E por que fator ideológico? Porque cada tempo, em cada tempo histórico, em cada tempo, vamos dizer assim, baseado na cultura daquele tempo também, nós vamos ter influências de ideias, então, por isso, fatores ideológicos. Reconhecer o papel social da educação. Então, a educação, ela sempre foi pautada pelo seu papel social, muito embora, em algum tempo, ela era parcial nessa questão da sociedade, só ficava a sociedade mesmo, de fato, era sempre aqueles mais, vamos dizer assim, mais abastados, né, ou mais favorecidos pela sociedade, né? E outros nem tanto tinham acesso à escola ou ao ensinamento escolar. Então, nesse contexto, eu vou passar aqui adiante já falando
da crise da educação brasileira, que é uma crise que muitas vezes não é somente da educação, mas é uma crise da cultura também. A crise cultural, porque se fala muito na educação brasileira no aspecto do que trata o ensino, ou a educação propriamente dita, com o seu conteúdo, com seus saberes e tal, mas a questão é cultural também. Então, os 500 anos de história, nós temos aí uma era de discriminação do acesso, né? Então, o escravo, que era o negro, né? O índio não tinha acesso, e depois o pobre sempre não teve. Então, agora, nos anos 90 para cá, se coloca essa ideia do acesso universal, da educação para todos. E aí nós vamos tentar reverter essa cultura de que a educação era para poucos e para aqueles mais, vamos dizer assim, que teriam uma condição social e por isso eles precisavam mais da educação. E, então, nesse sentido, vamos aqui falar da revista Exame, que traz um artigo assim: o Brasil atingiu seu ápice nesse ano. Referência aí era do 2003, né? Que estava em penúltimo lugar no ranking mundial sobre a educação. Foram 36 países pesquisados, e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, né? E o Brasil alcançou a marca do 35º no ranking, ficando à frente apenas do México. Esse instrumento de pesquisa sobre a educação, promovido pela OCDE, apresenta de forma consistente a fragilidade do ensino, tanto no Brasil quanto em outros países. Então, se você entender que até hoje nós estamos atrasados na educação, estamos num ranking, numa posição bem complicada, né? E isso por quê? Porque os investimentos e porque a cultura nossa de buscar pela educação a resolução de todos os outros problemas foi sendo negada nesse sentido. E agora, quando no século XXI, quando se procura dar a importância para a educação, aí nós estamos defasados em função de que essa história precisava ter, há muito tempo, iniciado uma reforma, uma adequação para que hoje pudéssemos estar colhendo frutos de um planejamento lá atrás, né, da história. Então, é diante desses problemas e outros tantos que se pode perceber o quanto a nossa educação está deficiente e carente. E isso carente do quê? De soluções reais capazes de atender de uma forma efetiva as demandas da boa educação. Então, vamos ao desafio dessa semana, né? Para realizar esse desafio, você deverá identificar no texto pelo menos 3 problemas educacionais que ainda permanecem no nosso sistema escolar. Então, aqui falando do ranking, né? Falando de problemas que permanecem no nosso sistema escolar. Comentar cada um dos itens identificados, propondo sugestões possíveis a serem empreendidos ou empreendidas no sistema escolar. Buscar outras fontes, tais como internet, livros e revistas, para elaborar a resposta. Essa sugestão deverá ser apresentada em tópicos separadamente, né? Então, para cada resposta ali, você vai propor para cada indagação, vai propor uma resposta, tendo aí 4 respostas, tá bom? Aliás, 3 respostas, porque a última só sugere que cada sugestão que você vai apresentar seja em tópicos separados. Mas, muito bem, pensado esse desafio, ele está pedindo aí para que você pesquise na internet, site, revista, livros ou alguma coisa que você possa aí compor essas respostas. E está mais que claro que, ao longo dos anos, o que ainda persiste, o que persiste, o que se busca hoje é romper com
com a educação tradicional e passar para uma educação mais progressista, verificar a possibilidade de não haver, de hipótese alguma, a tal de evasão escolar, de implantar a qualidade de educação, que é uma necessidade, no sentido de que os alunos que vão para a escola, quando saírem dela, sejam realmente aqueles que aprenderam na escola, né? Então, isso tem um papel preponderante, porque hoje se fala muito em qualidade. A qualidade, o que é essa colocação de qualidade? É justamente conquistar como maior resultado a aprendizagem. A qualidade só vem se o aluno aprender na escola. Se ele não aprender, se ele sair igual ou pior do que chegou, aí, infelizmente, isso não é qualidade. Isso é uma passagem obrigatória que a lei exige, mas nada de aprendizagem. Então, aqui colocando para vocês a questão do nosso infográfico aqui, falando do sistema educacional brasileiro. E aqui nós temos desde quando chegou os jesuítas no Brasil, né? Então, nós temos 500 anos de educação aqui, e esse infográfico vem até 2014. Então, o sistema educacional brasileiro começou com o ensino jesuíta, dos jesuítas no Brasil, a Companhia de Jesus chegou no Brasil, e aí fizeram uma adaptação do currículo europeu para o português, do currículo brasileiro. E aí você tem, em 1808, a educação no Brasil republicana, né? Não, desculpe, não é a educação no Brasil republicana, a educação no Brasil de 1808 a 1822 é a educação que a família real chega no Brasil, todo aquele período que virou o Brasil imperial. Depois do Brasil imperial, nós tivemos o Brasil republicano, a primeira república do Brasil, já iniciando em 1900, aí, alguma coisa, né? Na verdade, 1889, 1900, é o período republicano. E ainda com a influência do pensamento francês, do positivismo. Por que o pensamento francês? Porque a Companhia de Jesus era uma congregação que nasceu na Europa e, especificamente, provia educação na França. Então, por isso que se fala aqui que mesmo na Primeira República, já nos idos de 1900 e alguma coisa, né, ainda com a influência do pensamento francês e o positivismo. Mas já em 1930 até 1954, a educação no Brasil entra na Nova República. A Nova República é a república marcada pelo governo de Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas governou o Brasil um bom tempo e deixou alguns legados muito bons, outros nem tanto. Então, mas especificamente nesse período foi a criação do primeiro Ministério da Educação e Saúde Pública. Então, neste período de 1930 a 1954, especificamente em 34 tem uma nova Constituição, e aí cria-se o Ministério da Educação e Saúde. Então, eram dois ministérios num só, né? Hoje se sabe que a saúde e a educação, elas podem andar juntos, mas cada um tem suas peculiaridades, suas finalidades, né? E aí, de 1930 a 1990, nós tivemos o movimento da Escola Nova, e aí entra o Anísio Teixeira, e aí entra os pioneiros da educação, né? O Anísio Teixeira era o Fernando Azevedo, vários pensadores da educação, pessoas que uns tinham formação no exterior, o Anísio Teixeira nos Estados Unidos, e, enfim, outros na Europa, que voltando para o Brasil, eles tinham uma condição diferenciada, e eles propuseram, então, o movimento Escola Nova, e que era o manifesto dos pioneiros. E nessa nova concepção de ensino,
progressista novista, né? E que em 1996 nós vamos encontrar aí a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional da LDB, chamada LDB, mas antes dessa de 96, que é a vigente hoje, nós tivemos em 1961, uma LDB bem, com uma filosofia interessante, com todo um processo. Só que em 1964 surge o movimento militar e o governo militar toma as rédeas do país e em 64, e portanto aquela lei bonita de 61 praticamente não teve, vamos dizer assim, não foi utilizada nos seus termos. Enfim, ela criava uma série de possibilidades, inclusive bastante significativa, mas a lei não teve continuidade. E aí, em 1971, ela sofre outra alteração. Aí nós vamos ter a lei, que é uma lei chamada Lei 5692, de 71, que muitos criticavam por ser uma cópia do ensino tecnicista dos Estados Unidos. Então, com a tomada militar, muitos falam, nos livros a gente vai encontrar o golpe militar, o governo militar. Então, nesse período todo, de que surge de 64 até 85, o Brasil vive, então, sobre o domínio dos governos militares. E aí, o que aconteceu? Nós tivemos duas LDB, uma de 61, que quase não foi utilizada. A de 71 trouxe o ensino técnico, trouxe o ensino médio técnico, inclusive o fundamental tinha disciplinas técnicas a partir do fundamental de quinta e oitava, né? E vai trabalhar o ensino técnico numa possibilidade de que as pessoas pudessem se preparar para o trabalho. E aí veio o técnico em processamento de dados, o técnico em contabilidade, o técnico em... tinha o secretariado, tinha vários técnicos, né? E até hoje nós temos técnicos oriundos de lá. Tem o técnico de enfermagem, o técnico de edificação, tem um monte de técnico até hoje, porque foi retomada essa visão técnica no século XXI, e foi criado até em 2010 o tal de Pronatec, para financiar todos esses cursos técnicos, né, por o Brasil afora, dizendo o seguinte, que quem queria se preparar para o trabalho não tinha condição de fazer uma faculdade e fizesse o ensino técnico, e aí poderia já entrar no mercado de trabalho. Então, observado isso, de 2013 a 2014, nós aí tivemos o ranking, então, sobre a educação no mundo, segundo a OCDE, né? O nosso ranking muito, vamos dizer assim, muito vergonhoso, né? Mas, seguindo aqui a questão desse infográfico, a história de 500 anos, assim, eu fiz uma síntese rápida para falar para vocês que a história nossa, ela tem mais ou menos 400, não, eu não diria 400, mas 350 anos que não se fala de uma educação propriamente dita para as pessoas que eram o povo, né? O povo não tinha educação nesse período. E passa a ter a partir na verdade, de 1930. Então, vejam, 30 para 2070 anos. E tem gente que até discute que não era bem isso, que a educação para todos ela vai acontecer a partir da Constituição de 88. Ela tem 35 anos. Ou melhor, é isso, 22, 40 anos, vamos colocar aqui. Então, a ideia de que a nossa história não nos favorece, ela não tem aspecto para nos orgulhar. Mas, portanto, é bom olhar para a história para saber o tanto quanto temos que investir para se chegar numa qualidade
desejada, né? E para isso nós temos aqui o conteúdo falando da história da educação e falando que a política brasileira precisa, na realidade socioeconômica, ter mais atenção a esses investimentos, a essa progressão de uma educação de qualidade. Então, o livro aqui, Realidade Socioeconômica e Política Brasileira, vai tratar disso nesse capítulo para podermos entender, então. Então, os aspectos sociais, culturais, sociais da educação brasileira. O Brasil, como colônia, é uma nação que sofreu, né, desde as primeiras escolas, por meio da Igreja Católica. Então, ainda o Estado não havia assumido. A Companhia de Jesus era uma ordem jesuíta, né, que veio ensinar os preceitos da religião católica, esse era o objetivo. E ela, por isso que aos índios e aos demais era dada a catequese, não a educação. Com base na catequização, que se desejava que o branco que veio para o Brasil desejava escravizar o índio, e uma forma de escravizar teria que pregar uma obediência para eles, e talvez aí a catequização seria essa obediência. E também pela educação dos filhos dos colonizadores. A educação jesuíta plantou no país alguns aspectos sociais e culturais que marcaram a formação da sociedade brasileira lá no seu princípio. No entanto, apesar dos aspectos negativos do sistema de educação jesuíta, não se pode deixar de afirmar que eles construíram um sistema único de ensino nesse país, com a mesma língua, visão, mundo e religião. Então, eles trouxeram da Europa esse modelo chamado, nesse currículo, chamado Ratio Studiorum, que era o currículo pensado para o Brasil nessa organização escolar, e que era uma organização muito eficiente desde a Europa até para se aplicar aqui no Brasil. Então, qualquer pessoa no Brasil tinha acesso à mesma educação. Qualquer pessoa, não. Os índios não tinham, depois os escravos também não tinham. Mas, com a expulsão dos jesuítas, que o Pombal expulsou os jesuítas, acarretou uma destruição do sistema único de educação no Brasil e na implantação de sistema de aulas isolado. Então, nesse sistema, no entanto, era desordenado, dividido, e os professores ministravam aulas depois da expulsão dos jesuítas, eram leigos e despreparados. E, gente, isso foi de um grupo de professores preparados, com um currículo organizado, vem aí com a expulsão dos jesuítas, leigos e despreparados, que eram os primeiros professores depois da expulsão feita por Pombal. E o que fez com que a educação brasileira estagnasse? Quer dizer, já vinha numa crescente, já vinha numa cultura que não era daqui, mas que já se assemelhava à educação francesa, por exemplo, que era uma educação pujante na época, né? Então, quando o governo português percebeu essa estagnação, ele tentou investir na educação através do subsídio literário. O que era o subsídio literário? Era um imposto cujos recursos eram destinados à educação, isso em 1772, mas os recursos ainda eram escassos. Esses recursos eram para pagar professores já, né? Para pagar para ter um salário, né? E o que por isso que começou dessa forma, e até hoje também não é aquela coisa, né? Já em 1834, o imperador descentralizou a administração da educação. A educação no Rio teve um nível superior criado, né? Ficaram restritos ao poder central, a educação primária e média ficou incumbida das províncias. O que eram as províncias? Os estados, né? Contudo, as províncias não tinham recursos para suprir a educação primária e também a média, igual hoje, elas vivem correndo atrás dos governos centrais, né? Então, boa parte da educação média foi oferecida sistema por meio de instituições religiosas
e a educação primária ficou abandonada, que acentuou as diferenças sociais. Isso que fala é Nascimento, 2007, na página 199. O saldo final do Império, então, muita gente coloca o Império como uma divisão entre a colônia, o Império, a República, mas não só no sentido histórico, no sentido de que tiveram outras iniciativas lá, inclusive nós tivemos a primeira... Qual que é a figura que a gente tem que descobrir ali sobre a imagem? Qual que é o das brancas? No saldo final, foi distrito nas províncias e capitais. O que isso quer? Onde tem branco? Liceus eram... Professor, Oi? E nesse que vai embaixo. tá dando interferência aí na aula ou o que que é? Tá dando A interferência. tua voz ficou bem baixinha. Está dando interferência aqui, nós temos Mostra ali embaixo. Tá bem ruim, não tá dando para escutar o professor falar. Vamos ver aqui como é que eu faço aqui. Agora sim? Agora sim. Então, vamos lá. Vamos lá. É que tinha uma interferência mesmo. Tinha uma outra aula acontecendo aí. Então, o que eram os liceus? As escolas primárias e liceus. Liceus eram colégios nas capitais das províncias, cada estado. Hoje nós temos cada estado. Santa Catarina tem Florianópolis, um liceu em Florianópolis, em Salvador, na Bahia, etc. e tal. Então, vários liceus foram criados nesse período, né? Que basicamente são os que hoje conhecemos como ensino profissional também. Os cursos normais, as escolas privadas nas cidades mais importantes e as academias, né? Então, o que eram essas academias? Academias eram faculdades, né? Que eram cursos superiores, né? Mas em um país que pouco tinha acesso à educação primária, somente a elite conseguia chegar nas academias. Então, perpetuava-se assim as diferenças de classes, porque somente chegava na parte mais do ensino superior somente aqueles que tinham condições socioeconômicas, né? Então, em 1891 foi promulgada a primeira Constituição da República. Então, em 1834 nós temos a primeira Constituição do Império e em 1891 a primeira Constituição da República, que manteve a descentralização do ensino, acentuando a diferença entre escolas primárias, às quais o povo tinha acesso relativo, né? Mas havia acesso promovido por comunidades, né? Tinha regiões no Brasil que as próprias comunidades ofereciam uma escola, construíam uma casa, uma sala, e ali eles mesmos pagavam os seus professores com... tem histórias aí de que faziam com trocas, né, escambo, dando alimentação para esse professor e outros produtos para que ele fizesse essa parte de ensino. Então, tem história aqui na nossa região também, nesse sentido das escolas primárias, às quais o povo tinha acesso, então, dessa forma. Não era ainda o poder público que oportunizava a escola, que construía a escola. Isso vai acontecer somente depois de 1930, de uma forma que o Estado assume esse papel. Então, as escolas da República, instituições privadas, foram construindo sua história aí no período republicano, né? Então, o papel da educação como fator ideológico. O que é a palavra ideologia? Deriva de palavras de palavras gregas, que é ideia, né? Ideia, que quer dizer ciência das ideias. No dicionário Primeirão, ele define ideologia como um conjunto de ideias, né? E as convicções e princípios filosóficos, sociais e políticos, eles vão caracterizar o pensamento de um indivíduo, de um grupo, de um movimento, de uma época, de uma sociedade,
a partir do que eles pensavam, do que eles acreditavam enquanto sociedade, do que eles imprimiam enquanto cultura ideológica também. Então, é importante que você considere que a ideologia é uma forma como alguém, um grupo, vê e compreende o mundo. E, a partir disso, a partir dessas premissas, define suas ações sociais, econômicas e políticas. Então, a ideologia também pode ser entendida como uma doutrina, ou seja, um conjunto de princípios que serve como base de um entendimento. Então, cada país, por exemplo, por que nós falamos que culturalmente o Brasil não deu atenção nesses 500 anos totalmente à educação? Porque houve grupos ideológicos que não trataram a educação como um valor, como algo que fosse essencial para a sociedade. Então, colocava-se que quanto menos educado e menos instruído fossem as pessoas, mais elas poderiam ser exploradas e, dessa forma, os dominantes, aqueles que detinham o poder do capital, o poder econômico, poderiam se beneficiar ainda mais em cima dessas pessoas menos esclarecidas e, portanto, ludibriadas facilmente, né? Então, a ideologia pode esclarecer o porquê de as coisas serem de determinada forma, ou ainda como as coisas deveriam realmente ser. Envolve também outros aspectos da cultura, da ciência, da sociedade, mas é fundamental que seja entendido que funciona como intermediário entre as pessoas e o mundo. Então, quando as pessoas são formadoras de opiniões, hoje nós temos a grande mídia, nós temos as redes sociais, nós temos uma série de possibilidades de formar opiniões, de convencer as pessoas. Isso também é um aspecto ideológico, né? Então, no sentido de que alguém diz algo que favorece ou desfavorece ideologicamente falando, né? Então, entre as pessoas e o mundo que elas vivem e as leituras que se faz desse mundo, dessa sociedade, enquanto uma sociedade que está em desenvolvimento e que precisa entender que dos investimentos que se estabelecem hoje para garantias de um futuro promissor para essa sociedade. Então, o papel social da educação, qual seria? A educação é, por natureza, um acontecimento coletivo. Não há como falar nela sem pensar em duas pessoas, pelo menos. Então, refletindo sobre fenômenos naturais importantes, fatos notáveis ou significativos, atributos, determinados símbolos. Além disso, sabe-se que a seleção dos conteúdos são debatidos entre os sujeitos da educação, não é feita de maneira espontânea ou aleatória, mas é selecionada com base nos valores dominantes de um grupo, podendo, inclusive, como já foi dito, ser instrumento para propagação de ideologias. Então, vejam, desde a educação, o que se solicita, o que se exige para ser ensinado é um aspecto ideológico, porque é um grupo que decide isso, seja eles professores, seja eles gestores da educação, eles estão fazendo a seleção de um conjunto de conteúdos em detrimento de outros que não serão abordados, né? Então, veja que sempre as escolhas são feitas por alguém. E agora, na unidade 2, vamos falar sobre o nascimento da filosofia e da educação grega. E aí que queremos identificar o pensamento filosófico do conhecimento na sociedade grega, mas também importante aqui é reconhecer a importância da educação na Grécia Antiga, no desenvolvimento da filosofia e do conhecimento científico, e ainda relacionar os aspectos do conhecimento filosófico grego com a formação da cultura ocidental. Então, aqui já falando do Platão e os sofistas e toda a prática filosófica lá, a argumentação em meio à ágora, que a ágora significa conhecimento, mas nenhum deles chegou
a explanar, a analisar mais a fundo como fez Aristóteles. Ele foi o primeiro filósofo que trabalhou a lógica com rigor. Então, vejamos ali a questão dos princípios fundamentais da lógica, né? Com base em Aristóteles. Ele falava o seguinte, que o objetivo da lógica é organizar as ideias de modo rigoroso para que não haja erro nas conclusões de nossos raciocínios. Então, isso, num período lá, 2000 e tantos anos, né? A lógica faz parte do cotidiano de todos nós, pois sempre que conversamos com alguém sobre qualquer assunto, utilizamos argumentos lógicos para explicar ou convencer alguém sobre algo. Então, quando o professor convence o aluno na sua aprendizagem, não no sentido de dizer faça, mas quando o professor explica, o aluno compreende, convenceu ele. Então isso estaria baseado na lógica, né, que todos nós usamos cotidianamente. A lógica também tem como base a identidade. Segundo o princípio de identidade, se um enunciado é verdade, ele é verdadeiro, ou seja, aquilo que não pode deixar de ser. Então, a lógica que traz o princípio também da identidade, a não contradição. Se duas premissas são contraditórias, uma tem necessariamente que ser verdadeira e a outra falsa. Por exemplo, se todo homem é mortal, não pode ser verdadeiro que algum homem é imortal. Então, nesse princípio da lógica, né? Terceiro excluído. Então, uma premissa só pode ser verdadeira ou falsa se não existir meio termo para isso. Então, veja, o terceiro excluído se entre duas possibilidades tiver um meio termo, para isso tem um terceiro excluído. Então, o que tem nesse desafio lá? Então, tem que ser feito toda a leitura lá para tentar responder o desafio. Aqui no infográfico, né, falando sobre os filósofos como Homero, Hesíodo, Sócrates, Platão, Aristóteles, eles são citados até os dias de hoje como referência e conhecimento, especialmente as maneiras de pensar e agir em sociedade. Então, eles fizeram, esses pensadores tiveram, né, muito com um olhar, eu diria, futurista na questão do conhecimento e do pensamento filosófico, e aí os conceitos importantes, como o de política, o de democracia. Então, eles pensando lá na Grécia Antiga sobre essas organizações que são inspiradas nas reflexões filosóficas dos gregos, e no infográfico você poderá relacionar o desenvolvimento do pensamento filosófico com os processos de educação utilizados na Grécia Antiga. Então, aqui no nascimento da filosofia e educação grega, no desenvolvimento desse pensamento surge por volta do século 7 a.C., a cidade de Mileto, na Grécia Antiga, e a representação de uma nova forma de pensar a existência humana, que deixa-se de crer apenas nas lendas e mitos, mas para raciocinar sobre a vida na polis grega. O que era a polis grega? Na cidade grega, né? Então, fatores que influenciaram o desenvolvimento da filosofia: as viagens marítimas e a intensificação do comércio. Então, para eles, tudo tinha relação entre o desenvolvimento econômico, entre as relações econômicas, propriamente dita, do comércio, né? Feito pelas viagens marítimas, já que não tinha essa estrada. E a grande estrada era o mar e os caminhos marítimos, né? Então, a construção de uma utilização de um calendário também foi tratado nesse tempo. O uso da moeda nas relações comerciais. Então, a história conta que antes de criação de uma moeda,
o que existia era a forma de troca, né? De você fazer, alguém trocava um produto com o outro para suprir as suas necessidades. E aí surge a moeda. Então, as pessoas iam vender seus produtos, que também era uma forma de troca, mas só que por uma moeda que tinha um valor para se comprar qualquer produto, né? E aí o crescimento urbano e da própria vida na polis, então, as cidades começam a crescer, porque lá se encontram formas de sobrevivência, vamos colocar aqui, de proteção, enfim, um monte de situações que se busca na polis, né, na cidade. E a educação grega era centrada na formação integral do indivíduo. Então, a educação grega, no seu princípio, a ideia era do professor ter seu discípulo, o mestre tinha seus discípulos. E a formação integral é que, não propriamente dito, somente se falava em um aspecto da formação, mas em vários aspectos para integralmente atender e formar o aluno. A escola ainda permanecia elitizada, claro que quem tinha dinheiro pagava o professor, né? Atendendo aos jovens de famílias tradicionais e da antiga nobreza ou dos comerciantes enriquecidos. Então, muitos comerciantes foram se sobressaindo, né, vamos dizer assim, nessas viagens comerciais, né, e começaram também a dar a melhor educação para os filhos, assim como as famílias nobres. E o ensino das letras e dos cálculos demorou um pouco mais para ser difundido, já que nas escolas de formação era mais esportiva que intelectual. Então, na Grécia clássica, o homem era livre para pensar, criticar, refletir, descobrir a partir dele mesmo a racionalidade da vida. Então, surgem os grandes educadores, os filósofos Sócrates e Platão, como os grandes educadores aí, os grandes mestres, né? Então, o povo grego foi responsável pela criação desse pensamento filosófico e dos valores fundamentais, como valores éticos, estéticos, morais, que todos os povos aí que o sucederam foram buscar como base esses princípios, né? O pensamento intelectual científico teve na filosofia suas primeiras formas de manifestação e nesse princípio da manifestação do saber racional a respeito da existência humana, a respeito da origem da vida e de todas as coisas, né? O desenvolvimento de uma linguagem escrita por meio de utilização de códigos, também foram usados significados próprios para intensificar a intensificação do comércio, a criação de moedas, tudo isso já foi dito ali, né? Mas o pensamento racional também, as formas de educação na Grécia Antiga, tratará nesse livro chamado História da Educação, aqui do Max Elisandro dos Santos Ribeiro, O Nascimento da Filosofia na Educação Grega. É interessante, atenção nesse subtítulo 3, a Filosofia da Educação Grega, falando sobre o desenvolvimento da filosofia e a produção de conhecimento, né? Então, aqui o mapa, falando do nascimento da filosofia e da educação na Grécia Antiga, a cultura de forma de organização política e social na Grécia Antiga, né? Aí o formato das civilizações estruturadas posteriormente, os poemas, a Odisseia, a Ilíada de Homero, né? E que por volta aí do século 8 a.C., são obras fundamentais da compreensão do pensamento e da forma de vida dos gregos nesse período. A região da Grécia Antiga era habitada por tribos independentes, que frequentemente se rivalizavam ou tinham rivalidade entre si. Eles mereciam destaques, o qual que mereceram destaques foram os aqueus, os fundadores do reino de Mimos,
os eólios da Macedônia, os dórios da Esparta, os jônios de Atenas. E, portanto, os gregos não eram um povo único, mas uma fusão de tribos indo-europeias, quer dizer, uma região da Europa, né? Então, aí dá para ver que um arquipélago grego, né, com várias ilhas, né, com várias tribos. Então, nós temos aqui um mapa colocando aí, próximo ao mar Mediterrâneo, né, todos os povos, né, que faziam parte na Grécia Antiga e que eles tinham peculiaridades entre aqueles que se preparavam para a guerra, né, que a educação era militar, né, desde os 12 anos, em que tem as comunidades, os espartanos, por exemplo, né, e que eram agricultores, mas também que tiveram que lutar também, mas havia tribos que se preocupavam muito cedo em colocar que os pais deveriam repassar os filhos para o Estado, assumir eles como aqueles que iam defender o Estado e que iam ser administrados pelo Estado, né? Ou seriam aqueles que teriam toda, vamos dizer assim, a vivência de uma educação militar, de luta e defesa do seu país e não da sua família. Então, muitas comunidades dessa forma até foram destruídas, né? Porque foram perdendo espaços, perdendo membros, né? E não conseguiam ter outras. Enfim, cada tribo tem sua história, né? Se fosse para tomar um estudo particular de cada tribo, nós íamos entender esses aspectos. A paideia e o ideal, né, da educação na Grécia, os gregos foram os primeiros a problematizar a questão da educação, a questão do conhecimento, a questão da natureza, etc. Então, há registro de questionamentos do conceito de educação. E a paideia era uma dessas, né? Que nesse debate da paideia, portanto, questões filosóficas quem implantou foram primeiro os sofistas, e esse sofista era Sócrates, Platão, Isócrates e Aristóteles. Assim, a sociedade ateniense de Atenas, né, viu surgir o conceito de paideia, que do grego termo empregado para se referir à noção de educação na sociedade grega clássica, segundo Santiago 2018. A palavra paideia deriva de paidos, o pedos, e que é igual a criança e significava criação dos meninos. Se você perguntar por que dos meninos, porque a educação era só para os meninos na época, né? Era relacionada mais precisamente à educação familiar, os bons modos e os princípios morais. E era também um sistema que englobava a totalidade dos aspectos da vida. Os conteúdos abordados eram ginástica, geografia e gramática, história natural, matemática, filosofia, retórica e música. Então, os conteúdos aí bem significativos, né? A geografia é importante. A ginástica, vocês podem saber que o povo grego foi lá que surgiu o esporte, as Olimpíadas, etc. e tal. Então, já entrou aí a questão da chamada educação física que a gente trata hoje nas escolas. A Grécia Antiga trouxe também, consequentemente, um modelo humanístico de educação, semelhante ao que se utiliza nos dias atuais. E quem fala isso é Santiago também. Humanístico, por que humanístico? É um modelo voltado pela humanização, né? Porque a educação se faz com pessoas, né? E se as pessoas não sabem dialogar, não sabem fazer a dialógica, não sabem conviver adequadamente num ambiente, não existe possibilidade de educação, né? Então, já na Grécia Antiga se tratava desse
modelo, né? A história da educação na Grécia Antiga, ao observar a história da educação na Grécia Antiga, é necessário relacionar os aspectos da educação ao contexto histórico. Por isso, e para isso, será apresentada, então, a sistematização dos aspectos históricos e as características de cada modelo de educação. Logo, a formação do povo grego compreende os seguintes períodos históricos. Então, o pré-homérico, né, que é de 2.500 a 1.100 a.C., o heróico, que aconteceu na formação do povo grego. Nesse período prevalece a educação baseada na crença mitológica. Você lembra da mitologia grega, né? Tem vários mitos, né? Então, o que era contado baseado na crença mitológica, né? Para a vida e os acontecimentos não são e devem ser guiados e decididos pelo sobrenatural. Então, mitologia vem de uma ideia de estudo do sobrenatural. Então, isso compartilhava aí nos primeiros, aconteceu na formação dos primeiros povos, ou melhor dizendo, da primeira parte da educação grega na Grécia Antiga. Já no período homérico, antes era o período pré-homérico, agora homérico de 900 a 750 a.C., esse período é retratado pelos poemas de Homero, né? Que é a Ilíada e Odisseia, que eu já tinha falado, quando a prática da oralidade era largamente utilizada na transmissão do legado cultural do país. Então, continua a concepção mítica de mundo, porém, já existe uma poesia, né? Já existia uma prática da oralidade, da retórica, já isso vai se nesse legado cultural, existia essa mítica de mundo, porém, uma concepção cultural e largamente falando aqui da prática da oralidade e da retórica. Já no período arcaico, que é do século VII ao VI a.C., é o período da formação das cidades. Então, cidade, estado, da escrita, né? A escrita que foi uma revolução, a moeda, as leis, os sofistas da vida urbana na polis grega, os sofistas vão tratar disso. A educação em Esparta visava a preparação física e militar para a guerra. Então, vejam, se alguém assistiu o filme 300, vai ver o que é essa educação espartana, né, da preparação física e militar para a guerra. E o período clássico no final do século V a.C. e o século IV depois de Cristo. É o período que corresponde ao apogeu do declínio da civilização grega. Então, teve o auge do declínio. Parece contraditório, mas não. Foi onde foi o maior declínio da civilização grega e ocorre o desenvolvimento das leis e das políticas públicas para a sociedade. Então, nesse sentido, a filosofia da educação e educação na Grécia, os estudos históricos comprovam que o desenvolvimento do pensamento filosófico surge por volta do século VII a.C., na cidade de Mileto, na Grécia Antiga. Então, o desenvolvimento da filosofia representa uma forma de pensar a existência humana, quando as lendas, e mitos não são mais o centro da crença dos gregos e passam a racionalizar a vida na polis. O que é racionalizar a vida na cidade, na polis? É pensar sobre os problemas cotidianos da cidade. Hoje nós pensamos no nosso município. Quais são os problemas que nós temos? Vamos ter eleição municipal. Quais são as nossas demandas maiores que nós queremos que sejam resolvidas, né? Então, em Fernand, 2006, 109, você encontra o nome de alguns primeiros filósofos de suas formas de pensar. Então, cada filósofo tinha a sua forma de pensar. Tinha uns que pensavam
em determinada área, né? Então, o homem era a medida dele próprio, seria capaz de transformar, entender e usar os recursos da natureza. Foi quando surgiram os grandes educadores, os filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles e por aí afora, né? O primeiro pedagogo, né? Aristóteles, discípulo de Platão, os últimos dois são atribuídos a duas principais tendências do conhecimento filosófico que perduraram até nossos dias. A tendência idealista platônica, Platão, que era 427 a 347 a.C., considerado o primeiro pedagogo, não só por ter concebido um sistema educacional para o seu tempo, mas principalmente por tê-lo integrado a uma dimensão ética e política. O Platão foi fundador da academia, representando a educação superior. O objetivo final da educação para o filósofo era a formação do homem moral, vivendo em um estado justo. Isso é um pensamento lá, muitos anos antes de Cristo, né? A tendência realista aristotélica de Aristóteles, 384 a 322 a.C., nascido em Estagira, na Macedônia. Hoje pertencente à Grécia, Ele foi idealizador do Liceu. Lembra que eu falei do Liceu que surgiram aqui no Brasil? Liceu eram os colégios. O idealizador e o fundador dos liceus, das escolas, que representava a educação intermediária. Esse atributo é de Aristóteles. O Liceu de Aristóteles tinha recursos regulares em tempo integral. Tinha cursos regulares em tempo integral, de manhã e à tarde. Isso lá na Grécia Antiga, né? Pela manhã, os discursos do filósofo eram esotéricos, isto é, voltados ao público interno, mais restrito com conhecimento sobre a lógica, sobre a física, sobre a metafísica, metafísica maiores e mais avançados. Então, o que era a física e a metafísica? A física como se conhece hoje, a física não é educação física, é física mesmo, né? E a metafísica para além da física, né? Os discursos da tarde, os esotéricos, eram destinados ao público em geral, diziam respeito a temas mais acessíveis. Quando vinha a comunidade para a escola, os temas eram mais acessíveis, como a retórica, o discurso, né? A política, a literatura, então, que é a poesia, né? A política, discursos políticos, falando sobre os problemas da comunidade, etc. e tal. Seus escritos discorrem sobre numerosos assuntos, tais como a biologia, a física, a lógica, a ética, a política, a arte. Então, vejo para aquele tempo muito forte. Agora vamos falar sobre a unidade 3, a noção da filosofia da educação como o mito da caverna, né? Vamos ver o que é um mito da caverna. Então, os objetivos aqui é identificar questões filosóficas da atualidade que fazem parte do cotidiano e também reconhecer a importância da filosofia na educação para a formação da prática do educador e relacionar o mito da caverna com os desafios da educação hoje, né? Então, o mito da caverna, a alegoria da caverna, você vai encontrar esses aspectos colocados na literatura hoje, né? É uma história metafórica, quer dizer, uma história que tem, vamos dizer assim, uma metáfora, né? Criada pelo filósofo grego Platão em sua obra A República. Então, o texto trata de uma conversa entre Glauco e Sócrates sobre os dois discutem sobre o conhecimento humano. E aí, não clicaram. Vamos ver ali quais são os aspectos desse diálogo. Após a análise, estabeleça um paralelo entre os homens que viviam aprisionados na caverna, os homens diante da televisão e os alunos em fileiras em frente ao quadro em uma sala de aula. Então, veja a análise do paralelo entre o mito da caverna
e você colocaria os homens que viviam aprisionados na caverna. Qual que é a nossa caverna hoje? Né? É caverna nos homens, nos homens primitivos, lá, o homem das cavernas, ele tinha esse lugar para se proteger, mas eles tinham medo de sair de lá. E hoje nós temos também os homens diante da televisão. Então, como que é essa relação da pré-história, né, do homem das cavernas, e do homem contemporâneo, né, quando fala homem, sociedade, homens e mulheres, e os alunos em fileira em frente ao quadro em uma sala de aula, um aluno olhando para a nuca do outro, um olhando para em fileira, quer dizer, não tem uma visão muito regular de tudo isso, né? Então, vamos pensar aí nas respostas do mito da caverna. E aqui no infográfico nós temos aqui uma explicação do que seria o mito da caverna. Nós temos aqui o mito da caverna, uma dicotomia. Quando fala dicotômica ou dicotomia, significa divisão. Então, nós temos dois aspectos da divisão. Se você pegar aqui, considerar o cérebro humano com os dois, vamos dizer assim, com os dois lados do cérebro, né? O meio, ele chamou Platão de zona de conforto, quer dizer, a parte central, né, zona de conforto. E aí nós temos o conhecimento do mundo dos valores à esquerda. Então nós temos à esquerda a razão, a realidade, o conhecimento filosófico, o pensamento crítico, a autonomia e o conhecimento racional organizado. Aí você tem do lado direito, né, a ilusão, as aparências, o senso comum, as respostas prontas, as falsas verdades e o conhecimento primário. E esse mundo ele chamou de ignorância, o mundo sensível. Aquilo que você tem de ignorância no mundo normal, mas da ignorância, das ilusões, de tudo pronto, que nós temos hoje, as falsas verdades, o conhecimento ainda muito precário, primário, né? Por isso que nos primeiros anos se aprende alguma coisa, mas aprende muito pouco. Agora veja o lado esquerdo, aqui você tem a razão. A razão tem que ter base para ter essa razão. A realidade, né? Tem que ter racional e realidade. Já o conhecimento filosófico, o pensamento crítico, a autonomia e o conhecimento racional organizado. Então, vejo explicado por aqui, no mito da caverna, onde estariam as pessoas que não têm autonomia, que não têm pensamento crítico. Então, estariam no mundo ilusório, estariam nas aparências. E hoje a rede social aí cria um pouco dessa onda da ignorância do mundo sensível. Muitas vezes as pessoas vão por ilusão mesmo, para copiar o que está sendo colocado, enfim, a moda, enfim, tantas outras coisas que as pessoas acabam consumindo, etc. e tal. Então, essa dicotomia é a divisão. E bem no centro, a zona de conforto, para quem não, vamos dizer assim, no ponto intermediário, diz, olha, nem ao céu, nem à terra, vamos ficar com o meio termo. Muito perigoso esse meio termo também. Mas importante falar aqui da discussão em relação à metáfora mito da caverna, o que tem na caverna e o que a caverna propicia. Então, vamos falar aqui sobre o conhecimento, lendo o capítulo Noção da Filosofia da Educação, Mito da Caverna, no livro Filosofia da Educação, da Ângela Ribas dos Santos. Então, vamos seguir aqui e dizer noções da filosofia da educação, mito da caverna. Então,
em relação à escola, questões filosóficas, cada vez mais a humanidade vive e sobrevive de forma globalizada. Os acontecimentos de qualquer espécie ocorridos no Oriente interferem no Ocidente e vice-versa. Dessa forma, a escola não poderia passar ilesa. A escola não é neutra, ela não passa ilesa. Muitas questões filosóficas interferem no seu modo de ser, de agir, e enquanto instituição de ensino, enquanto referência para uma sociedade. Além disso, as relações entre os alunos, os professores e a comunidade escolar são regidas por influências do meio no qual eles estão inseridos. Então, outra questão que se refere à perda de identidade dos indivíduos. Muitas vezes eles vivem uma vida editada. O que é isso? Em busca da tão sonhada perfeição da vida ideal para postar nas redes sociais. Então, vive uma vida editada, quer dizer, você pega uma foto e faz umas correções nessa foto, você está editando essa foto. Se pega algo e dá uma copia e dá uma caprichada, aí você está tendo uma identidade que vai sendo editada e pensada numa perfeição. Mas o mundo real não é perfeito. O mundo real é cheio de imperfeição e de situações que temos que estar fazendo correções e organizando possibilidades de que cada situação que incomoda sejam melhoradas. Mas ele não é perfeito. Ou ainda em busca do melhor ângulo. Como é que seria? Como se fosse possível na prática escolher apenas os melhores momentos da vida. E com isso, outra questão que vem à tona é a possibilidade do debate na escola, que se refere à exposição da vida privada. As pessoas hoje estão se expondo mais nessa questão privativa, da sua vida privada. E qual o preço a pagar em nome dessa exposição? Tal exposição, sem limite, seria em nome da liberdade, a expressão decorrente do fato de que as pessoas não suportam ou não poderiam suportar nenhum medo de cair no anonimato ou no esquecimento. Muita gente se acha que a rede social é que providencia e propicia vamos dizer assim, uma felicidade, entre aspas, ou uma evidência, entre aspas, nesse sentido de que o sujeito não está no esquecimento, no anonimato. Então, a filosofia da educação, inspirando formação na prática docente, já na questão da formação e da filosofia, logo vem em mente o nome, quando a gente fala assim, filosofia, vem em mente os nomes de Platão, Sócrates, Aristóteles e tantos outros pensadores importantes dessa área. Mas, e a filosofia da educação? Com qual objetivo surgiu e nos dias atuais, como que pode contribuir para a formação dos professores? A filosofia da educação no Brasil surgiu na chegada dos jesuítas, segundo Morano e Henning, em 2013. Ele fala, conforme aponta Severino, 2273, a formação dos educadores, bem como seus educandos, confundia-se com sua formação religiosa. Assim, a filosofia da educação no Brasil assumiu um cunho muito mais ideológico, fugindo da essência da filosofia e da educação, que visam juntas promover uma análise reflexiva em relação à vida e suas diferentes situações. Então, os desafios da educação. Voltando agora ao mito da caverna na atualidade. Ao estudar filosofia, mesmo numa disciplina isolada, o mito da caverna de Platão estará presente, pois se trata de um clássico da filosofia. Além disso, Platão geralmente é um dos primeiros filósofos a ser estudado, uma vez que é indiscutivelmente reconhecido como um dos maiores pensadores da filosofia. Ele também é chamado de alegoria da caverna, sabe por quê? Porque é parte integrante do livro 7 de A República de Platão. E, segundo Aranha e Martins, 97, eles contam que o mito é um diálogo apresentado por Platão, com fala de Sócrates na primeira pessoa, e dois interlocutores, um chamado Glauco e Atimanto, os irmãos mais novos de Platão.
Então, vejam, é uma obra, claro, né, mas uma metáfora colocada como o mito da caverna. Agora, voltando aos dias de hoje, você pode questionar o seguinte: quanto o mito da caverna for descrito em relação à contemporaneidade, o que é a caverna? A caverna do pré-histórica era o lugar onde que seria a proteção, a segurança do homem pré-histórico, né? O mundo de aparência que vivemos, o que somos, o que realmente somos lá no fundo, né, como pessoas, as coisas que percebemos, que são os grilhões e as correntes. Lembra que o nosso hino do Estado de Santa Catarina fala sobre a questão das correntes, das amarras, né, os grilhões. Nossos preconceitos e opiniões, nossa crença de que o que estamos percebendo é a realidade. Assim, é o prisioneiro que se liberta e sai da caverna. Da caverna? É uma pergunta. O filósofo, o que é a luz do sol? A luz da verdade. O que é um mundo iluminado pelo sol de verdade? Então, a realidade. Qual o instrumento que liberta o prisioneiro rebelde, com o qual ele deseja libertar os outros prisioneiros? E aí quem fala é a filósofa Chauí, no livro A Filosofia. Marilena Chauí é o nome dela, né? Então, o que é a história? Você pode ir lá no YouTube e pedir um vídeo do mito da caverna. E você vai ver lá, tem a da Mônica, e vai estar demonstrando para você o que era a caverna e por que tem toda essa questão do Platão, fazendo uma metáfora dessa caverna, para você entender o tempo da contemporaneidade desse século, né? E há mais de 2.000 anos atrás. Além disso, a televisão e as redes sociais digitais também podem ser uma caverna e aprisionar as pessoas, mostrando apenas um ângulo das situações. Então, tem muita gente que com essa pandemia ficou aí em quarentena, muitas crianças e tudo, e tiveram companhia de uma babá eletrônica, assistindo todos os... Então, o que essas redes de televisão aprisionando o pensamento, cerceando aí o direito de... Não é cerceando, ninguém foi obrigado a ficar na frente da televisão, mas cerceando o direito de poder se movimentar e aí ficando sedentário, né, comendo e assistindo, né? Então, essa é uma era diferente e essa forma de aprisionar as mentes aí na caverna, em frente a um meio digital, a uma TV, ou sei lá, celular, etc. e tal. Quem não consegue se desprender das amarras passa a considerar esse único ângulo que conhece como verdade absoluta, e o que for diferente dessa sombra projetada passa a ser visto como uma loucura ou devaneio. Porém, seu papel enquanto professor é o de lutar contra as amarras, sejam elas representadas por seus medos, seus preconceitos em relação ao próximo, aos conceitos que você forma da realidade, ou ainda, essas amarras também podem ser representadas pela incerteza da trajetória profissional, pelas dificuldades relacionadas à infraestrutura, pela remuneração da carreira de docente, que reclama com razão dessa questão. Você precisa se desprender ao encarar esse novo, a luz que ofusca seu olhar, a enfrentar e descobrir um novo mundo e as grandes descobertas em diferentes ângulos capazes de transformar vidas, né? Então, vamos aqui saindo do mito da caverna, vamos falar sobre a unidade 4, a educação em Roma. Vamos identificar, então, as características da educação romana, vamos analisar a influência grega na educação romana e também a organização do conhecimento da cultura romana. Falando, então, agora do primeiro desafio, do desafio 4, né? O propósito o conceito de cidadania, que era muito debatido pelos romanos,
E os romanos utilizavam a lei das 12 tábuas para compreender a noção do direito. Tanto é que na educação, hoje a faculdade de Direito tem o direito romano, que é uma base de onde começou as leis, especialmente a lei das 12 tábuas, e os direitos e deveres eram essenciais para o exercício da vida, da virtude do sujeito. Então, era muito debatido entre os romanos a questão na educação em virtude daquilo que influenciava muito a relação com a lei das 12 tábuas. Né? Então, um dos grandes filósofos romanos, chamado Marco Túlio Cícero, ele afirmava a necessidade do ser humano cultivar diferentes virtudes para um bom convívio no mundo romano. Nesse sentido, ele apontava 4 virtudes que relacionava com a ética e a honestidade. Então, a primeira era a verdade, que é vinculada à sabedoria e à busca pelo conhecimento através dos estudos. O segundo é a ordem, que está vinculada à garantia da coesão social, ao respeito à lei, à lealdade e à defesa da tradição. Então, ele tinha a terceira, que falava na fortaleza, representa o ideal de integridade e a capacidade inequívoca de preservar o próprio caráter em situações de conflitos. E a última e quarta, né, a letra D, equilíbrio apoiado pela prudência, como guia do ser humano, e a razão como mediador de tomadas de decisão ou de ação. Né? Então, a partir da exposição, dessa exposição dos 4 preceitos aí, nesse sentido, 4 virtudes, né? Você foi convidado para proferir uma fala, aí é o desafio, sobre educação. Te convidaram para você falar, palestrar, né? Sobre educação, e aí você vai tratar da ética e convívio social no trabalho para um grupo de professores de uma escola. Nesse sentido, seu desafio consiste em elaborar uma lista e justificar sobre princípios éticos importantes para o ambiente de trabalho. Além disso, você deve justificar a importância da educação no processo de desenvolvimento desses princípios. Então, elaborar uma lista como princípios éticos. Então, o que é ético no ambiente de trabalho escolar? Em qualquer ambiente, né? Então, você teria que trabalhar com esses princípios éticos e para justificar a importância da educação e do processo de desenvolvimento da educação. Então, aí você teria descrever, né, nesse sentido, seu desafio é descrever, elaborar uma lista e justificar a questão dos princípios éticos no ambiente de trabalho. Então, aqui temos o infográfico, né? E ele vai estar falando a cultura da educação em Roma, né? E os princípios educadores, como a criança romana era... Nos primeiros educadores da criança romana eram seus pais. Eles ensinavam aos filhos as qualificações necessárias para viver no início da República. O que eles incluíam como técnicas agrícolas, domésticas, militares, bem como as responsabilidades morais e civis que se esperava de um cidadão romano. A história da educação romana, então, a educação primitiva, o lar era praticamente a única escola, né? E os meninos acompanhavam seus pais, pois aprendiam através da imitação. Aí tinha o Ludi Magister, que eram escolas elementares responsáveis por ministrar rudimentos das artes de ler, de escrever e de contar. Esses ensinamentos, comparados com a educação no lar, representavam uma diversão. Então, por isso chamado Ludi Magister. Ludi seria lúdico, né? E eles estariam aprendendo como uma diversão as artes, ler, escrever e contar. Já a educação no Império, a educação imperial, as escolas de retórica ministravam treino completo em oratória.
eram frequentados por aqueles que pretendiam dedicar-se a uma carreira pública e política, especialmente. Então, a ideia da oratória, a retórica que eu ministrava o curso de oratória, para que as pessoas aprendessem a se expressar, e até hoje, né, o discurso político é uma prática, né, a oratória é uma prática. E aí, na educação de Roma, teve muita influência, assim, da educação, da influência grega, né? A influência da paideia grega na educação romana fez com que a instrução familiar fosse perdendo importância, surgindo em seu lugar escolas privadas, né, destinadas ao ensino da gramática e da retórica. A educação grega era centrada na formação integral do indivíduo, vocês lembram disso, né? Então, muito interessante esse infográfico, como todos são, mas esse muito interessante para vocês reverem lá também. E agora vamos ao livro, né? Falando da história da educação, falando da educação em Roma, né? E falando aqui da mulher em Roma, era valorizada como mater família, ou ela era encarregada da educação voltada para o papel de esposa e mãe, atribuindo atividades domésticas e papel familiar educativo. Ela era reconhecida como um sujeito educativo, que controlava o aprendizado dos filhos. Já o pai estava destinado ao papel de formar o futuro cidadão. A autoridade patriarcal é colocada no centro da família familiar, sendo o papel do homem exercido com dureza. Era atribuído com o pai a formação dos filhos homens e todos os aspectos da vida, desde a moral até os estudos, letras e da vida social. Então, esse capítulo vai tratar dessa questão. Então, a educação romana, por um tempo, teve baseada na lei das 12 tábuas. Eu já falei isso para vocês. Foi por meio dessas leis que os romanos mantiveram sua forma de conduta, seus valores, e principalmente seu ideal, a organização pela autoridade patriarcal e familiar, segundo Mello, 2006. Então, a autoridade patriarcal, a autoridade do pai, enfim, os papéis lá, né, de educação. A formação dos civis romanos, estava relacionada ao valor da família, com o papel central do pai e com a participação da mãe, qual exercia um papel muito importante na educação dos filhos, segundo Mello, 2006. A autoridade patriarcal é colocada no centro da vida familiar, pelo pai, exercida com dureza. Ao pai estava destinado o papel de formar o futuro cidadão, ou seja, a ele era atribuída a responsabilidade da formação dos filhos homens em todos os aspectos da vida, desde a moral até os estudos, as letras e a vida social. Para as mulheres, porém, a educação era voltada para a preparação do seu papel como esposas e mães, atribuindo a elas um papel familiar e educativo. Então, veja como que era a educação do homem e da mulher. Então, confira os principais direitos do cidadão romano. Tinha o patria potestas, que é o direito do pai sobre os filhos. Os filhos não podiam se rebelar contra. Aí tinha manus. Manus é o direito do marido sobre a esposa. Ele potestas dominica é o direito do senhor sobre os escravos. Potestas dominica. E manus capere, direito de um homem livre sobre o outro dado pela lei por contrato ou por condenação judiciária. Então, muitas pessoas influentes pediam, às vezes, um preso que ele tinha interesse para que ele fosse seu escravo, isso por contrato ou por condenação judiciária. O dominium, que era o direito sobre a propriedade. Então, onde aparece, na nossa Constituição, tem esse direito sobre a propriedade, que tem origem lá no período romano também, o domínio chamado direito sobre a propriedade. E aí, então, nós vamos ter a educação centrada no conceito de cidadania, direitos e deveres, da educação romana. É um método pedagógico da imitação de seus ancestrais,
Em Roma, os costumes eram colocados de um modo pragmático do que na Grécia, mais pragmáticos do que na Grécia. Antes mesmo da cultura e da formação espiritual, estavam ligados ao exemplo da virtude dos que governavam. Então, os governantes ditavam regras, né, também. Para os romanos, o pressuposto básico do direito e da sociedade era o cidadão justo, o qual só existia se continuassem vigentes as leis e costumes tradicionais, chamado leges instituta maiorum, cuja significativo manifestado foi por exemplo maiorum, o modelo daqueles que haviam se destacado pelo comportamento virtuoso nas esferas familiares, cultural e política. Então, diferente aí a questão da educação da cidadania a partir de direitos e deveres. No modelo ideal de homem para os romanos, em primeiro lugar estava o sempre ancestral da família. Então, era aquele que foi referência. Em segundo lugar, o da comunidade, essa forma de pensar que se valorizava a sua tradição, a cultura, mas também contribuiu para a formação da identidade romana, o qual esteve presente nas formas de educação e de organização do conhecimento e da sociedade romana. A educação romana apresentou diferentes formas de organização, e cada uma delas corresponde às necessidades do momento histórico. Sempre preocupado com questões práticas, os romanos experimentaram desde o princípio, né, modelos de educação familiar nos mais primitivos e até os grandes centros de estudos. À medida que a educação de Roma foi tornando-se mais densa e complexa na cidade, e na produção de conhecimento foi limitado, e é claro que foi limitando-se às classes mais elevadas, diferente, né, de outros países, né? A herança grega na educação, você pode identificar algumas características, né? Como a organização da educação e a cultura. A sociedade romana, ao longo do tempo, se desenvolveu por ideias voltadas para a família, que era a primeira escola, né? E vai definindo seus primeiros conceitos de educação romana. Então, os níveis da escola romana. Nós tivemos a escola elementar, destinada à alfabetização primária, a escrita e o cálculo, e também era dirigido pelo Lute Magistro. Lembra que eu falei para vocês? O qual poderia fazer uso de punições físicas no processo de ensino. A segunda é o secundário, que era a escola de gramática, destinada ao ensino da música, da geometria, da astronomia, da oratória e literatura, e ainda predominavam as abordagens gramaticais e filosóficas nos textos latinos e gregos. E aí o terceiro ponto da escola romana é a escola retórico, que era elaborar discursos ou suasoria a respeito de problemas reais ou fictícios enfrentados pela sociedade romana. Então, a retórica era muito forte. E aí vem a importância da educação da história romana. Para perceber a importância da educação romana, é necessário observar os aspectos de sua história. E aí vamos levar em consideração as particularidades de cada contexto histórico. E para isso é preciso entender vários aspectos. Aí a educação primitiva, né, que era 753 a 250 a.C., nesse período predominavam os aspectos dos valores familiares, que eu já falei. Segundo Vieira, a educação dos meninos dava-se pela imitação, né? No sentido de vários aspectos, inclusive lidar com negócios públicos e também em questões da vida privada. E era comum participarem do fórum até das atividades do acampamento militar. A disciplina era severa e muito valor era atribuído às questões morais, então da moralidade. A educação no período imperial, 27 a.C. e 200 depois de Cristo, a educação em Roma, nesse período imperial, ela sofreu grandes intervenções do Estado. Isso vai se justificar porque a máquina burocrática de administração
ampliou seu quadro de funcionários e foi necessário, no mínimo, uma educação elementar formada para a leitura e para a escrita dos burocratas, dos servidores públicos que foram fazer parte da governança do Império. A elitização e a crise da educação romana, é claro que também, como a Grécia teve seu declínio, a crise da educação romana também foi considerada aqui. Mello, 2006, ele disse que é interessante considerar que sobre consequências das transformações que ocorrem no sistema, que ocorreram na educação, no sistema de educação romana. A sistematização do ensino levou à elitização da escola romana, e, ao fim, apenas os integrantes das classes mais altas tinham acesso à educação. A partir disso, a educação romana perde sua principal característica, a instrução prática voltada a todo o povo. A elitização da educação romana, por um lado, oferece novas formas de estudar, de saber. Por outro, exclui muitos das escolas, levando a uma crise do seu sistema de educação, que tornou-se desigual, né? E aqui nós encerramos mostrando uma imagem para vocês do mito da caverna, né? Então, a caverna, aqui é uma caverna muito bonita, por sinal, e os membros da caverna olhando a sombra, né? Ali, pode ver, estão acorrentados, olhando na parede uma sombra das pessoas que estão logo atrás deles. E eles estão achando interessante ver essa sombra. Então, aí vocês podem assistir, como eu falei, um videozinho sobre o mito da caverna, né? Que tem lá tem até da Mônica, lá da turma da Mônica, né? E que vocês podem também entender melhor o que é o mito da caverna, que é uma obra de Platão. Muito bem, estão chegando agora a essa aula primeira aqui, né? Eu quero colocar logo para vocês, se vocês têm perguntas, se vocês têm considerações, vamos estar já abrindo para vocês, porque falei demais, né? Para vocês tratarem aqui, para poder conversar. Alô, pessoal? Olá, pessoal. Querem perguntar alguma coisa? Eu acho que hoje não, professor. É muito conteúdo, né? É bastante, mas só que é bem interessante essa história da educação, né? Sim, bastante. Esse do mito da caverna aí é muito bom. Sim, muito interessante. Eu já vi esse o mito da caverna. Que bom. Então, aí o pessoal não quer perguntar mais nada, não quer considerar mais nada. Professor. Diga, quem fala? Lislane. Professor, eu queria fazer uma pergunta sobre o momento review. Vai ser o mesmo estilo do da vez passada? Tipo um resumo? Claro. Mesmo estilo. Mesmo estilo. Você pode escolher um tópico, desenvolver um texto, mas só que é interessante desenvolver ele assim bem elaborado, né? Tá. Ou pode usar vários para conceituar. Pode sim. E tá? pode ser feito em dupla, né? Pode, o momento review pode. Então, tá bom. Obrigada, professor. De nada, disponha. O review é feito em dupla, professor? Não, para aí. Eu falei da prática da semana passada, né? A prática é em dupla, o review é só, né? Mas o review vocês vão fazer sozinho, é verdade. E a prática que é em dupla, tá? E depois eu vou orientar o Pipa, que pode ser até 4. Agora tá certo, foi bem lembrado. Tá bom? Tá certo, Lislane, entendeu? Ok, professor, entendi. É que eu estava confundindo, que eu expliquei o
na prática para vocês semana passada, né? Sim, aham. Então, mais alguém quer perguntar? Pessoal, então nada mais havendo, quero desejar uma boa noite para vocês, uma metade de semana aí com um final bom para vocês e dizer que a semana que vem vocês já vão estar com o review quase pronto também, né? Semana que vem, hoje é 9 mais 7 vai dar 16, né? O review de vocês deve ser para o dia 20. Eu não abri aqui agora que eu estou com um computador só. Mas semana que vocês já vão preparando o review e aí a gente vai conversando. A semana que vem passa a segunda semana de aula também, né? E vamos tirando dúvidas gerais aí de vocês. Certo, pessoal? Ok, Certo, professor. professor. Boa noite. Boa noite, então, para todos vocês. Até a semana que vem. Até. Boa noite, Boa professor. noite. Até semana que vem. Até. Boa noite. Boa noite.